Há relatos de que uma crescente tensão entre o príncipe Harry e o rei Carlos está a aumentar. Não tenho outra intenção senão ajudar, desesperadamente, as pessoas que precisam e vejo isso como parte do meu papel. Gosto de desafios sim, mas não consigo fazer tudo sozinho. Todos pensávamos que o príncipe William herdaria mais de 50% da fortuna do rei Carlos. Isto fazia sentido uma vez que ele é o futuro rei, e o príncipe Harry já não tem uma relação próxima com a família real após algumas decisões do passado. Mas recentemente tudo mudou. A princesa Ana revelou uma informação bombástica sobre os últimos desejos do rei Carlos. E digamos isso está a deixar tanto o príncipe William como o príncipe Harry numa situação delicada. Qual foi exatamente o último desejo do rei e por que está a causar tanta controvérsia? Acompanhe-nos enquanto exploramos todos os detalhes. O último desejo do rei. Uma reunião secreta convocada pela princesa Ana reuniu recentemente toda a família real, incluindo o príncipe Harry. Mas segundo fontes internas, o encontro não se realizou como esperado. Como seria de esperar? Meghan Markle não esteve presente. Ela já deixou bem claro que ainda tem sérias reservas quanto a fazer as pazes com a família real. Este encontro, no entanto, foi bem diferente de uma reunião familiar convencional. Como é típico da realeza, houve revelações bombásticas, discussões acesas e até lágrimas. Por quê? Bem, continue a assistir para descobrir. Desde a morte da rainha Isabel em 2022, que o rei Carlos carrega o peso da dor agravada ainda mais pelo diagnóstico de cancro. Tudo isto o afetou profundamente, levando o rei a tomar uma decisão importante que a todos chocou, em vez de simplesmente entregar tudo de bandeja. Ao príncipe William, o rei Carlos tem algo bastante diferente em mente. Mas antes de entrarmos nos detalhes do último desejo do rei, muitos se interrogam sobre o porquê de a princesa Ana ter sido a escolhida para dar uma notícia tão delicada. A resposta é simples. A princesa Ana sempre foi a mais ousada da família, conhecida pela sua atitude direta e honestidade franca. O rei Carlos, por outro lado, sempre teve um lado mais suave e sentimental. Escolher Anne para suavizar o impacto fez todo o sentido, uma vez que mais ninguém poderia ter transmitido a mensagem com a mesma força e clareza. No que diz respeito à decisão do rei, tratasse menos dos seus sentimentos em relação aos filhos e mais da proteção do futuro da monarquia. Não há dúvidas de que o príncipe William se tornará rei assim que Carlos falecer. No entanto, uma questão permanece. Será que o príncipe Harry desejará regressar à vida na realeza quando o seu irmão subir ao trono? A resposta pode surpreendê-lo. As regras de sucessão real são bastante simples. Quando o rei Carlos falecer, o príncipe William tornar-se-á automaticamente rei, e Kate Middleton tornar-se-á rainha. A linha de sucessão é fácil de entender mesmo para quem não costuma acompanhar assuntos da realeza. Mas para percebermos como chegamos até aqui, vamos olhar para o passado. O rei Carlos é o filho mais velho da rainha Isabel II, que por sua vez nunca teve a expectativa de se tornar rainha. O seu pai, o rei Jorge, só subiu ao trono depois de o seu irmão Eduardo VIII ter abdicado para se casar com Wallis Simpson. Esta reviravolta inesperada foi o que colocou a rainha Isabel e mais tarde Carlos na linha de sucessão ao trono. Quanto ao momento em que William e Kate assumirão oficialmente os seus novos papéis, a resposta está intimamente ligada ao destino do rei Carlos. Embora seja possível que um monarca abdique, não há indícios de que Carlos planeie fazê-lo, apesar da sua luta contínua contra o cancro, continua a cumprir os seus deveres com determinação. Ainda assim, os preparativos para o futuro estão em curso discretamente. Kate Middleton já começou a assumir maiores responsabilidades consciente de que o seu reinado pode chegar mais cedo do que o esperado. A especialista em assuntos da realeza, Sally Bedell-Smith, partilhou com a revista People que, embora o rei se mantenha empenhado no seu trabalho, aceitou certas limitações durante o seu tratamento. Como resultado,
William e Kate começaram a preparar-se para os seus futuros papéis mais cedo do que qualquer um poderia prever. É claro que o planeamento da sucessão faz parte da vida da realeza, independentemente das circunstâncias. De acordo com fontes do palácio, há sempre planos atualizados para garantir uma transição tranquila quando chegar à altura. Tratasse de manter a estabilidade da monarquia. Assim sendo, se o rei Carlos viesse a falecer, o primeiro passo seria informar a família real, seguido pelo primeiro-ministro Rishi Sunak. O público seria então notificado e um aviso com uma borda preta seria afixado nos portões do Palácio de Buckingham. De seguida, as bandeiras seriam colocadas à meia haste enquanto a nação entrava em luto. O príncipe William assumiria imediatamente o título de rei, embora a sua coroação oficial só ocorresse alguns meses mais tarde. A coroação do rei Carlos, por exemplo, aconteceu em maio de 2023, 8 meses após o falecimento da rainha Isabel. Após o falecimento do rei, o seu corpo será transferido do Palácio de Buckingham para a Abadia de Westminster, onde será velado tal como aconteceu com a rainha Isabel, com o público a formar filas durante horas para prestar a sua homenagem, tal como acontece com todas as grandes operações da realeza. Existe um nome de código para o que acontece quando o rei Carlos morre. Operação Ponte Mainai. O nome deriva de uma famosa ponte suspensa no país de Gales, presumivelmente ligada ao antigo título do rei Carlos, príncipe de Gales. Embora a Operação Ponte Mainai já estivesse em curso há algum tempo, o planeamento sério começou imediatamente após o funeral da rainha Isabel II. A Casa Real compreende a importância de estar totalmente preparada quando chega à altura. Tal como aconteceu com a coroação do rei Carlos, após a morte da rainha Isabel haverá outra coroação para nomear oficialmente o príncipe Guilherme como rei. Estas cerimônias geralmente levam meses a serem organizadas, pelo que é improvável que aconteçam imediatamente. A coroação do rei Carlos demorou 8 meses a ser planeada, enquanto a rainha Isabel esperou 16 meses após a morte do seu pai para ser coroada. Até a data, porém, não há indícios de que o rei Carlos esteja incapacitado de exercer as suas funções reais. De facto, tem sido fotografado a participar nas suas audiências semanais com o primeiro-ministro desde o diagnóstico. Contudo, caso ele se torne incapaz de cumprir os seus deveres, a questão da regência poderá surgir. Então, o que é a Lei da Regência? Bem, vamos analisar. A Lei da Regência de 1937 estabelece o protocolo para o caso de um monarca ficar incapacitado. De acordo com esta lei, os poderes reais seriam transferidos para o seguinte na linha de sucessão, neste caso, o príncipe Guilherme, sem necessidade de o rei abdicar. O príncipe William teria essencialmente todos os poderes do monarca, sem oficialmente deter o título de rei. A última vez que a Lei da Regência foi invocada foi há 200 anos, quando o futuro rei Jorge IV se tornou príncipe regente. Para que a Lei da Regência entrasse hoje em vigor, 3 ou mais das seguintes pessoas teriam de declarar a necessidade por escrito: a rainha Camila, o Lord Chancellor, o presidente da Câmara dos Comuns, a senhora chefe de justiça e o mestre dos registros. O próprio rei Carlos não teria qualquer influência na questão e não teria de concordar com a decisão. Ora, se a rainha Camila sobreviver ao rei, Carlos provavelmente assumirá o título de rainha viúva, que significa viúva de um rei. Quando o rei Jorge VI morreu em 1952, a sua esposa, a rainha Isabel, ficou conhecida como rainha-mãe. No entanto, Camila não podia assumir este título, uma vez que a princesa Diana, mãe de William e Harry, detinha o título de princesa de Gales. Quanto ao seu futuro papel na família real, a especialista em assuntos da realeza, Carolyn Harris, coeditora de English Consorts, Power, Influence, and Dynasty Consortes ingleses, Poder, Influência e Dinastia, sugere que a rainha consorte Camila provavelmente continuaria o seu trabalho de caridade, especialmente em áreas relacionadas com a literacia e a violência doméstica.
poderia também permanecer como chefe honorária de regimentos militares, mas estes detalhes seriam decididos em conversações com o novo monarca. Além disso, espera-se que a rainha Camila se mude do palácio de Buckingham e se retire para uma residência mais pequena. Em 1952, a rainha Isabel, a rainha-mãe, mudou-se para Clarence House após a morte do rei Jorge VI, e é provável que a rainha Camila siga um caminho semelhante. Ora, embora o futuro da rainha Camila pareça relativamente claro, o mesmo não se pode dizer do filho mais novo do rei Carlos. Enquanto a monarquia se prepara para um novo capítulo, todos os olhares se viram para o príncipe Harry, e muitos se interrogam sobre o que o futuro lhe reserva. O que acontecerá ao príncipe Harry? Após a morte do rei Carlos, muitos acreditam que o príncipe Harry irá provavelmente lançar mais um livro de memórias explosivo, isso mesmo. Desde que se mudou para os Estados Unidos com Meghan Markle, Harry construiu uma vida completamente nova para si, mas talvez ainda não tenha terminado de falar sobre a família real. O príncipe Harry não é próximo da família há anos, embora tenha dito no início de 2024 que ama a sua família e está grato por ela. As suas ações não refletem exatamente estas palavras. Harry e o pai, o rei Carlos, mantêm uma relação cordial, mas Harry não fala alegadamente com o irmão, o príncipe William. Ainda assim, a ligação de Harry à família real existirá sempre, e segundo um especialista em assuntos da realeza, o príncipe poderá estar a preparar-se para dar um grande passo quando o irmão subir ao trono. Harry lançou a sua autobiografia Spare em janeiro de 2023. O livro causou bastante alvoroço, e Harry ganhou muito dinheiro a contar a sua versão da história. Foi publicado poucos meses após a morte da rainha Isabel II, e Harry chegou a afirmar na altura que tinha material suficiente para escrever um segundo livro. Esta afirmação levou um especialista em assuntos da realeza a acreditar que Harry não estava a brincar sobre o lançamento de uma nova autobiografia. No entanto, acredita-se que esperaria até que o irmão assumisse o trono, provavelmente por respeito ao pai. Segundo o jornal Express, a especialista em assuntos da realeza Kinsey Schofield afirmou na sua série Kinsey Schofield Unfiltered. Acho mesmo que ele voltaria a escrever sobre a sua família. Ele estava à espera de publicar um livro depois da morte da rainha Isabel. Inicialmente diziam que haveria outra publicação após a morte da rainha Schofield. Acredita que Harry teria pouco a perder se lançasse outro livro. Após a morte do rei Carlos, especialmente tendo em conta o quão tensa parece ser a sua relação com o príncipe William, suspeito que talvez ele lance um livro após a morte do pai, disse ela, especialmente se o príncipe William continuar a mantê-lo à distância. Porque quais seriam as repercussões se o príncipe William o expulsasse do grupo? Infelizmente, parece que as coisas entre Harry e William não melhoraram muito. A tensão entre ambos terá começado quando Harry começou a namorar com Meghan Markle. William achava que Harry estava a precipitar-se na relação com Meghan, e isso causou problemas entre os dois irmãos que nunca foram totalmente resolvidos. Embora exista sempre a possibilidade de reconciliação, é difícil imaginar um cenário em que se reconciliem completamente, mas a história não se fica por aqui. Para piorar a situação, há fontes do palácio que acreditam que o príncipe William poderá tomar a iniciativa e retirar formalmente os títulos de Alteza Real ao seu irmão e a Meghan Markle, assim que se tornar rei. Não é segredo para ninguém que o príncipe de Gales está envolvido numa acesa disputa com o seu irmão mais novo desde que o duque e a duquesa de Sussex deixaram de ser membros seniores da família real e se mudaram para os Estados Unidos em 2020. Simplesmente concordaram em não os usar após se afastarem dos deveres reais. No entanto, assim que William ascende ao trono, este acordo poderá muito bem mudar, e desta vez poderá ser permanente. Agora parece que o príncipe William está a planear reavaliar a situação assim que se tornar rei, de acordo com fontes que falaram ao Daily Beast. Não é segredo para ninguém que William quer que Harry seja punido com mais severidade.
Acredita que Harry traiu a família por completo, o que é o crime máximo para um Windsor. Não seria preciso muito para o provocar a mostrar a sua força quando se tornasse rei. Uma fonte do palácio disse ao veículo que, apesar da postura rígida de William, este continua a respeitar a hierarquia da monarquia, o que significa que, por enquanto, o seu pai, o rei, Carlos III, que luta contra um cancro, ainda dita as regras. Depois de os Sussexes terem concordado em não usar mais os seus títulos de Alteza Real, após a sua dramática saída da vida no palácio, Harry e Meghan, por vezes testavam as regras em relação ao seu estilo real. Mais recentemente, Meghan Markle republicou uma mensagem nas redes sociais do vice-presidente da Ucrânia, que se lhe dirigiu como Sua Alteza Real. Ainda assim, segundo fontes internas, o atual rei não pretende agravar as tensões com base em pequenos momentos como este. Charles não vai abrir uma nova frente na guerra civil por causa de uma publicação no Instagram. E não é como se intitulassem Alteza Real, partilhou outra, fonte do palácio. Penso que todos já têm bastante clareza neste momento sobre qual é a posição do duque e da duquesa de Sussex na família. Enquanto as tensões no seio da família real fervilham sob a superfície, outra figura está silenciosamente, mas poderosamente a entrar em cena, moldando não só o seu próprio futuro, mas o futuro da própria monarquia. O futuro da monarquia. Quando Kate Middleton chegou à coroação do rei, Carlos III. Em maio, o mundo testemunhou a princesa que um dia se tornará rainha consorte. A princesa de Gales juntou-se à família real britânica na abadia de Westminster para a histórica cerimônia de coroação do seu sogro, que tinha 74 anos na altura. Todos os olhares estavam postos na mãe de 3 filhos que usavam um vestido Alexander McQueen em tons de joia, combinado com um adorno de cabeça, prateado de Jazz Collett ex-Alexander McQueen. Aos 43 anos. Kate percorreu um longo caminho desde que se casou com o príncipe, William, herdeiro do trono britânico, em 2011. Após a morte da rainha Isabel II, em setembro de 2022, os especialistas da realeza concordaram que os holofotes se viraram ainda mais para a princesa, que assumiu um papel de apoio ainda maior para o futuro rei. A rainha, a monarca com o reinado mais longo da Grã-Bretanha, faleceu a 8 de setembro de 2022 aos 96 anos, marcando o fim de uma era e o início de outra. Ao contrário de muitas mulheres da realeza antes dela, Kate Middleton destacasse como uma figura verdadeiramente original. Enquanto Diana Camilla e a rainha Isabel, 2 nasceram em círculos aristocráticos ou da realeza. A história de Kate é diferente. Diana descendia de uma longa linhagem de aristocratas ricos. Camila era neta de um barão e Isabel sabia desde os 10 anos que um dia seria rainha. Em contraste, Kate é descendente de mineiros de carvão. A sua mãe cresceu em habitações sociais e trabalhava como assistente de bordo. Kate não só está prestes a tornar-se a primeira rainha verdadeiramente plebeia, como também a primeira rainha com um diploma universitário. Kate, nascida Catherine Elizabeth Middleton, estudou no Marlborough College, onde se destacou no desporto. Foi na Universidade de St. Andrews, na Escócia, que o seu caminho se cruzou com o do príncipe William. Inicialmente amigos e colegas de quarto, juntamente com outros 2 estudantes, Kate e William, começaram a namorar por volta de 2004. Middleton formou-se em 2005 em História da Arte. À medida que o romance florescia, a intromissão da imprensa tornou-se tão intensa que William expressou publicamente as suas preocupações e os advogados de Middleton solicitaram formalmente privacidade aos editores de jornais. Apesar da solidez da relação, o casal separou-se brevemente. Em 2007, enquanto ambos procuravam trilhar os seus próprios caminhos durante este período, os tabloides a apelidaram Kate de Katie Wade, devido à sua longa espera por um noivado. No entanto, a sua relação resistiu e acabaram por casar em 2011.
Mas dentro dos muros do palácio, nem todos apoiaram. Inicialmente, a entrada de Kate na família real. Camila, segundo consta, acreditava que Kate era inferior a William e não adequada para a vida na realeza. Em contraste, a rainha Isabel admirava a dignidade discreta de Kate e a sua capacidade de manter a compostura sob pressão. A presença constante de Kate e a sua elegância ao transitar pelo mundo da realeza provaram em última análise que ela seria um trunfo inestimável para a hierarquia. Antes de Kate se juntar oficialmente à família real, existiam algumas preocupações sobre a forma como iria ocupar o seu tempo. A escritora especializada na família real, Kate Nichol, afirmou no seu livro William and Harry que a rainha Isabel II se mostrava incomodada com a quantidade de férias que Kate Middleton e William faziam juntos antes do casamento. A rainha acreditava que Kate precisava de ter um emprego sério antes de se integrar completamente na vida na realeza. Embora Middleton se tenha sentido magoada com o conselho da rainha, levou-o a sério. Seguindo a orientação da rainha Kate, mergulhou de cabeça na moda, na fotografia e até no negócio de organização de festas da mãe. Estas atividades deram-lhe tempo para construir uma base sólida e encontrar o seu nicho antes de se tornar oficialmente membro da família real. Apesar dos desafios iniciais, a relação de Kate com a falecida rainha foi se fortalecendo com o tempo. As duas mulheres, segundo os relatos, apreciavam a companhia uma da outra, trocando frequentemente sorrisos discretos e momentos de compreensão mútua durante os seus compromissos públicos. A ligação entre elas era calorosa e genuína, estabelecendo um tom de respeito e afeto recíprocos. Contudo, o mesmo não se pode dizer da relação da falecida rainha com a sua nora Camila. Camila sempre pareceu estar consciente de que a popularidade de Kate no seio da família real e junto do público exerce uma grande influência sobre ela. Embora Camila se tenha esforçado para conquistar o seu espaço, a naturalidade e a admiração que Kate inspira tornam difícil substituí-la, criando uma tensão constante nos bastidores, ao longo do seu percurso sob os holofotes da realeza. Kate Middleton evitou em grande parte controvérsias. Ela tem seguido discretamente a antiga regra da família real de nunca se queixar, nunca dar explicações. Esta postura tornou-se especialmente evidente em 2021, quando Meghan Markle, durante uma entrevista televisiva com Oprah Winfrey, afirmou que Middleton a fez chorar durante uma discussão sobre os vestidos das damas de honor antes do casamento real de Meghan, em vez de se pronunciarem sobre as alegações. Middleton e a sua equipa responderam com silêncio, mantendo a imagem digna e serena que ela construiu ao longo dos anos. Meghan Markle, ex-atriz norte-americana, tornou-se duquesa de Sussex ao casar com o príncipe Harry, cunhado de Middleton, em 2018. Os últimos anos têm sido caóticos para a família real, entre as polêmicas que envolvem o príncipe Harry, Meghan Markle e o príncipe André Durant. Este período turbulento. Catarina e a rainha Isabel II terão dedicado bastante tempo a discutir os procedimentos e os próximos passos com membros da realeza e funcionários do palácio. Kate manteve-se fiel à abordagem da rainha de nunca se queixar, nunca dar explicações, nunca falar publicamente sobre os bastidores turbulentos. Ao manter o seu silêncio, ela preservou a aura de mistério e dignidade que durante muito tempo definiu o reinado da rainha Isabel. Segunda. O príncipe André, duque de York, afastou-se das suas funções reais em 2019 após o escrutínio sobre a sua associação com Jeffrey Epstein, o falecido financeiro norte-americano e criminoso sexual condenado. Entretanto, o príncipe Harry e Meghan Markle optaram por deixar os seus papéis na realeza em 2020, alegando um intenso escrutínio mediático, um alegado racismo contra Meghan e uma percepção de falta de apoio dentro do palácio. Acabaram por se mudar para a Califórnia, construindo uma nova vida longe da monarquia, em contraste com a instabilidade causada por outros membros da família real.
A relação de Kate com a rainha Isabel II fortaleceu-se nos últimos anos da monarca. Recatada e dedicada, Kate tornou-se uma figura fiável e estável para a rainha, ao contrário de alguns que procuravam imitar diretamente o estilo da rainha Isabel. Kate seguiu o seu próprio caminho, estabelecendo uma identidade forte e independente dentro da família real. A sua capacidade natural para se ligar às pessoas nos bastidores através de bilhetes manuscritos e telefonemas pessoais, após compromissos oficiais, tornou-a ainda mais querida por aqueles que estavam dentro do palácio e pelo público. Kate era vista como alguém a quem se podia confiar o legado da família e o futuro da monarquia. Nos últimos meses de vida da rainha, Kate manteve-se estoica, estratégica e obediente, personificando as qualidades que a monarca mais valorizava. Desde a morte da rainha, o papel de Middleton como esposa de um futuro rei e mãe de outro tornou-se ainda mais proeminente. Kate tem equilibrado cuidadosamente os seus deveres reais com a sua vida pessoal, assegurando que os seus compromissos são frequentemente perto de casa para que possa permanecer acessível aos seus 3 filhos pequenos. Os observadores da realeza concordam que todos os olhares continuarão a estar voltados para Kate à medida que a monarquia avança. No entanto, já existe uma forte percepção pública de que a monarquia está em mãos firmes e capazes. Desde o falecimento da rainha Isabel, um enorme fardo recaiu sobre William e Kate. Sem Harry e Meghan para dividir as responsabilidades, a pressão tornou-se mais visível, sobretudo para William. Ainda assim, Kate continua a lidar com a pressão com uma compostura notável. O futuro da monarquia está nas suas mãos e compreendem plenamente o peso desta responsabilidade. Os seus futuros súbditos também o compreendem. Acha que Kate será uma excelente rainha consorte? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no seguinte vídeo que aparece no seu ecrã. Você vai gostar.